Salmo de número 133. Diz assim a palavra do Senhor: Se tu, Senhor, marcardes as iniquidades, ó Senhor, quem ficará de pé? Amém? Pode sentar, irmãos. Hoje nós iremos falar sobre mais um dos pilares da Reforma Protestante. Creio que outros já vieram aqui também e já introduziu, e eu sou o próximo, na linha, e para falar de um tema importantíssimo, a respeito daquilo que o Senhor trabalhou ao longo da história, e vemos o cuidado do Senhor. As pessoas às vezes veem a Reforma Protestante apenas como um marco histórico, um evento histórico, mas nós vemos ali a providência e a graça de Deus para com seus filhos. É Deus cuidando do seu povo, desde a antiga aliança. O Senhor é o mesmo Deus que continua cuidando do seu povo. E não é diferente, não é diferente. Esse é um dos solas que Martinho Lutero, ali diante do sistema religioso da época, mais precisamente do sistema religioso romano, Igreja Católica Romana, onde ele, o monge, que vendo toda a forma de administrar da igreja ali naquela época, num contexto de pouco conhecimento, não é um tempo parecido com o nosso, um tempo de muito conhecimento, de muitas informações. Era um tempo de informações escassas. E o clero, a igreja, de uma forma geral, ela, na época, era a grande detentora do conhecimento. Ela que tinha acesso ao conhecimento. E nós vimos ali, de acordo com a história que narra a vida desse reformador e a sua batalha em glorificar a Deus por meio dos meios que o Senhor estava colocando ele ali naquele lugar. Ele olhando para aquilo que o sistema da época, o sistema religioso da época estava apregoando, Martinho Lutero, ele vem e se insurge contra aqueles ensinamentos. Martinho Lutero, amados irmãos, ele não queria, inicialmente, como alguns romanistas falam, ele não queria de início apenas dividir a igreja. Martinho Lutero estava preocupado em reformar a igreja. Reformar parte do pressuposto que todos aqui têm as suas casas, aqueles que não têm as suas casas de forma definitivas, mas moram de aluguel e sabem do que eu estou falando. Quando a sua casa está com algum problema, você não derruba a sua casa e começa do novo, a não ser que esteja com um problema sério de fundação e nada ali dá para se aproveitar. Martinho Lutero, ele estava querendo reformar a igreja, trazer algo de Deus novo para aquele sistema, para que aquele sistema, para aquela forma de igreja fosse novamente revisitada por Deus. E ele teve as suas dificuldades. E um dos grandes eventos, um dos grandes pontos em que Martinho Lutero se insurge naquela época é contra as vendas das indulgências, que é o pagamento dos pecados. E nós estávamos num contexto ali, um contexto da peste negra e de várias doenças, e havia ali, no meio daquelas pessoas, uma profunda preocupação com a morte dos seus entes queridos, das pessoas que elas amavam, e havia uma preocupação para saber para onde é que essas pessoas estavam indo. O homem medieval era um homem preocupado com a eternidade, de uma forma geral. Era um homem religioso. Era um homem que olhava para a realidade de uma forma geral e sabia que havia um Deus, havia um mundo, havia um Deus que criou as coisas de forma ordenada. É claro que havia aqueles que não criam numa existência de Deus da forma correta, mas de uma forma pagã as pessoas entendiam que existia um governador
de todas as coisas. E elas sabiam que para cada coisa ruim que elas faziam, havia um Deus irado, uma entidade, vamos dizer assim, espiritual, que estava requerendo uma postura diferente. Então, o homem medieval era um homem preocupado com essas coisas. E Martinho Lutero é fruto da sua época. Era um homem preocupado. Embora um homem religioso, um homem estudioso, era um homem preocupado com isso. E a preocupação de Martinho Lutero era exatamente essa. Um homem que fazia os seus exercícios espirituais, um homem que orava, um homem que lia a palavra do Senhor, mas era um homem atormentado pela culpa. Quantos, hoje em dia, que devido a um ensino não saudável da palavra de Deus, também vive com a sua cabeça, o seu coração cheio de culpa. E Martinho Lutero, naquela época, estava preocupado com isso. Ele sentia que a sua salvação estava se esvaindo pelas suas mãos. Por mais que ele fazia coisas, por mais que ele era um homem devoto ao Senhor, por mais que ele fazia os seus exercícios espirituais, e às vezes chegando a confessar mais de 2 a 3 vezes por dia, ele ia até o seu confessor, ao padre confessor da época, e ele ia confessar os seus pecados diversas e diversas vezes por dia, e aquele homem mesmo confessando os seus pecados, ele estava extremamente atribulado, preocupado, ansioso, e não sabia o destino da sua alma. Afinal, ele olhava para tudo aquilo que ele fazia, e ele não conseguia sentir a segurança que hoje nós temos, devido a um conhecimento sadio da palavra do Senhor. Então, Martinho Lutero, ele começa a questionar as bases do catolicismo da época e começa a querer saber os motivos reais, onde estava fundamentada a salvação das pessoas, a salvação do ser humano. A doutrina católica a respeito da salvação, ela não mudou quase nada da época de Lutero até hoje. Inclusive, em 2007, o Papa Bento XVI, falecido, ele faz uma encíclica, um documento em que, praticamente, ele tem uma força, quase que o mesmo peso das Escrituras, onde o padre, o Papa, ele fala com autoridade, segundo os católicos, com a mesma autoridade de Pedro e a mesma autoridade para, na verdade, mudar e dar sentido à palavra de Deus e para colocar esse discurso do Papa no mesmo pé de igualdade da palavra do Senhor. E ali o Papa Bento XVI, ele fala que as obras, elas impactam na salvação. As obras, elas são necessárias para a salvação. Ao contrário do que Calvino e Martinho Lutero pregava, baseado nas Escrituras, em que eles, o arcabouço do conhecimento deles era de que a obra, ela é um resultado da fé em Deus. Então, nós temos esse cenário. No caso, para Lutero e Calvino, eles entendiam que a salvação é um dom gratuito de Deus, recebido pela fé. Para eles, a justificação é um ato de Deus, onde Deus declara o pecador justo por causa da obra de Cristo. A fé é vista como um assentimento total e confiante na misericórdia de Deus, sem a necessidade de obras para garantir a salvação. Enquanto a fé é central para a salvação, alguns teólogos modernos, teólogos reformados, também corroboram do mesmo pensamento de Calvino e de Lutero, e que é o mesmo pensamento bíblico, de que as obras, elas não contribuem para a salvação, mas sim, ela é um fruto natural da fé em Deus. A ênfase está na transformação interna que a fé traz, resultando em uma vida de santidade e serviço a Deus. Então, nós tínhamos o nosso reformador na época, vivendo uma vida extremamente preocupada. E ele não conseguindo encontrar, porque o seu confessor pedia para Lutero
fazer exercícios espirituais. Olha, você vai de joelhos, subir nas calçadas ali da catedral, faça isso, faça aquilo. E mesmo assim aquele homem vivia atormentado. Quantos que hoje em dia não estão na mesma condição, amados irmãos? Devido um sistema religioso que também não traz o conhecimento profundo das verdades eternas, em que coloca a salvação do homem na mão do homem. Amados irmãos, se a nossa salvação dependesse das nossas obras, nós não tínhamos salvação alguma, porque nós não somos capazes de sustentar a nossa salvação. A salvação, ela tem que ser uma obra redentora, uma obra poderosa de Deus para com o ser humano. Senão o ser humano ele não consegue sustentar isso. É só pela graça de Deus que nós estamos diante de Deus. É somente pela graça. É somente pela fé. Foi o que o reformador assim disse. Podemos dizer então, amados irmãos, que o grande drama do ser humano, podemos dizer assim, é se, de fato, ele tem um Deus a seu favor, ou um Deus contra a si. E esse é o grande drama do ser humano. No caso, a palavra de Deus, ela fala sobre uma declaração de justiça da parte de Deus em relação ao ser humano. Em Romanos, capítulo 3, 28, diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente da obra da lei. Esse versículo afirma diretamente que a justificação, o ser declarado por Deus justo, vem somente pela fé. A partir da declaração de justo, a pessoa não pode mais ser condenada por Deus. Essa é a grande bênção que nós podemos receber. É esse presente da parte de Deus, que é a fé. E nós vemos, amados, que o homem, ele sempre está procurando constituir obras que venham aplacar a ira de Deus. As obras humanas, elas não são capazes de aplacar a ira de Deus. Olha o que diz Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, um dos versículos mais falados pelos reformados. Diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se gloria. Paulo ensina que a salvação é um presente de Deus, amados. A salvação, conforme nós já falamos nessa noite, ela não é um ato do ser humano. Ele não consegue segurar, ele não consegue por si mesmo, pelos seus esforços, segurar esse presente de Deus. Mas Deus, olhando para nós, antes, vendo que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecado, Ele nos deu vida. Ele nos deu condições para agora aceitar a obra dEle. E foi por meio dEle. Esse exercício, conforme foi pregado na pregação expositiva aos Efésios, o mesmo poder que Deus exerceu para ressuscitar Cristo, o mesmo poder da ressurreição de Cristo, é o mesmo poder que foi utilizado para ressuscitar a nós quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós estávamos em condição de morticidade, amados irmãos. Nós não estávamos apenas, conforme se diz por aí, sem uma condição, ou apenas com os nossos ouvidos tampados. A Bíblia declara que nós estávamos mortos, e morto ele não consegue ter vontade própria. Então Deus ele tinha que vir com algo poderoso, que somente Deus poderia resgatar o ser humano. Então somente por esse presente maravilhoso é que nós agora conseguimos responder a esta obra maravilhosa. Nós apenas respondemos, amados irmãos. Infelizmente, muitos creem, devido ao
grande influência arminiana do sinergismo. Pensamento sinergista é que o homem ele consegue ajudar a Deus, cooperar com Deus. E nesse caso aqui da salvação, nós não conseguimos cooperar com Deus. Deus ele tem que fazer tudo. Deus ele vai lá, prepara na eternidade a nossa salvação, Ele vai nos dar vida, e agora Ele nos dá condição, agora, dentro do reino dEle, agora, seguindo a lei dEle, Ele continua dando para nós condições para continuar a caminhada. Em momento algum é nós, amados irmãos. Isso é humilhante para o ser humano. Isso, em muitos lugares, é algo que tira a motivação até das pessoas. E nós vamos ver adiante as nossas responsabilidades também diante dessa fé salvadora com a qual nós somos chamados. Nós vamos ver isso nessa noite. A justificação, ela não vem por uma observância, amados, da lei. Nós não temos condições de guardar a lei de Deus. Nenhum ser humano nascido de mulher consegue guardar a lei de Deus. Somente um, Jesus Cristo, o justo, aquele que é nascido da eternidade, aquele que tem uma natureza divina, 100% homem, 100% Deus, somente Ele consegue guardar e conseguiu guardar a lei de Deus. Nenhum outro, amado, nenhum outro consegue. Engraçado que quando nós falamos para as pessoas, conversamos com as pessoas, eu ouvi algo essa semana, fui levar o meu filho para o futebol, e aí eu vi uma pessoa falando do lado, porque todas as vezes que vai começar o futebol, a pessoa lá ela faz uma reza do Pai Nosso. E aí um senhorzinho do lado falou assim, esse homem aí vai para o céu. Aí eu só ouvindo a conversa. Outra, por quê? Porque, rapaz, ele ora, só aqui na escola, ele ora o Pai Nosso 2 vezes. Durante o dia ele dá 4 aulas. Então ele ora no começo e no fim. Ele praticamente reza o Pai Nosso 10 vezes por dia. Esse homem é salvo. Eu só ouvindo a conversa. Esse é o pensamento comum, de que as pessoas elas conseguem fazer coisas para cooperar com Deus. Inclusive, a salvação, na visão católica romana, uma das coisas, tem a guarda dos sacramentos, né? Aqueles irmãos que já foram católicos aqui, sabem bem do que eu estou falando. Tem os sacramentos que eles cooperam para a salvação, né? Então, assim, nós vemos as pessoas, elas querendo fazer coisas para agradar a Deus, querendo aplacar a ira de Deus. Então, na visão daquele homem, o simples fato daquele homem fazer orações repetidas, reiteradas vezes, aquilo o garantia no céu. É necessário também uma reforma para o dia de hoje. E não só, amados, para esse mundo pagão que nós vivemos, uma reforma também dentro da igreja evangélica brasileira. É necessário uma reforma. É necessário voltar às Escrituras. Existem muitos atos, muitas liturgias que não encontram espaço na palavra de Deus, que não estão fundamentadas na palavra de Deus. Os homens, aqueles que se intitulam como sacerdotes de Deus, como homens que têm a palavra de Deus, têm feito coisas absurdas, e os irmãos sabem do que eu estou falando. Então, é necessário uma volta para as Escrituras, é necessário uma reforma novamente do povo de Deus, restauração do povo de Deus. Nós vemos que o salmista, aqui nesse texto que nós lemos, ele fala algo maravilhoso. Ele fala, Senhor, se tu marcares as iniquidades, quem ficará de pé? Quem poderá? Se Deus for contabilizar, cria agora uma imagem na sua cabeça de uma balança. Se Deus agora começa a colocar na balança ali os seus pecados, como que você vai subsistir na presença de Deus? Como que você vai conseguir ficar diante da presença de Deus? Como nós vamos conseguir
ficar diante da presença de Deus. Não tem condição de ficarmos diante da presença de Deus só com essa justiça nossa. Essa balança ela vai ficar sempre inclinada com o peso do pecado. Então nós vemos aqui na palavra do Senhor em Romanos 5, verso 1, que nós vemos um tratado de paz para com o ser humano. Diz assim a palavra de Deus: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus, ele prepara esse tratado de paz por meio da fé. Mediante a fé é o canal que nos leva para a presença de Deus. Cristo é o justo perfeito no qual todo homem, para ser salvo, precisa depositar a sua confiança. Isso aqui é aquilo que chamamos de fé. O que é fé? É o depósito da sua confiança completa na pessoa de Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 9 diz assim: e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Paulo fala de uma justiça que não vem de obras ou de lei, mas vem mediante a fé em Cristo Jesus. Queridos, o nosso estado, o que Cristo fez por nós, né? O que a fé fez conosco. Eu gostaria de colocar um quadro, eu fiz um quadro aqui, coloquei um quadro e eu vou transitar aqui com os irmãos, falar algumas coisas aqui com os irmãos. A nossa velha posição é de condenados pelo pecado, escravo do pecado, da morte e de Satanás, declarados pecadores, inimigos de Deus, condenados sob a lei, estrangeiros, alienados, espiritualmente mortos, eternamente mortos, ímpios em práticas, sem esperança futura. O que a obra de Cristo na cruz fez por nós? Jesus pagou o preço do pecado. Cristo derrotou o pecado, a morte e Satanás. Ele nos justificou, deu-nos da sua justiça. Cristo nos reconciliou. Ele nos deu o livro da lei. Ele nos preparou para a adoção do Pai. Ele nos deu o espírito de vida. Ele nos deu a vida eterna. Através de Cristo, o Espírito nos justifica, intercede por nós. Ele é o nosso precursor. E agora, na nossa nova posição, olha aqui a nossa nova posição após a obra de Cristo na cruz. Remidos, perdoados, libertos do medo e do poder do pecado, declarados justos, amigos de Deus, livre da lei pela fé, herdeiros, filhos, nascidos de novo, batizados e habitados pelo Espírito, selados e vivos para a eternidade, santificados em posição e prática, seremos como Ele e glorificados. Esse é o quadro que Deus nos coloca mediante a fé em Cristo Jesus. Em Romanos 1:17 diz que o crente ele vive pela fé. Olha o que diz aqui o texto da palavra do Senhor, Romanos 1:17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. O Evangelho revela a justiça de Deus, essencial para a nossa justificação, mostrando o caminho da reconciliação com Ele. Apesar dos nossos pecados, essa justiça não vem das nossas obras, mas de Cristo, aceitas por Deus e recebidas pela fé. A fé nos justifica e nos sustenta continuamente, como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo vive pela fé. Deus o justifica, o sustenta em todo o processo de sua vida cristã. Trata-se de uma fé perseverante, que avança, vencendo a incredulidade. Fé operosa, que produz obras, justiça. Fé essa que gera obras que atesta a salvação do eleito. Então eu queria falar algo que, infelizmente, temos essa doutrina sadia, né? Da eleição, da predestinação, salvação pela graça mediante a fé.
E infelizmente nós vemos alguns cristãos reformados, cristãos que, mesmo tendo esse ensino equilibrado da palavra de Deus, eles acabam levando esse ensino da palavra de Deus para outro lado. Eles começam a arrumar uma desculpa. Já que é pela graça, é pela fé, é somente pela fé, não vem de obras para que ninguém se glorie, então eu não vou fazer mais nada. Esse é um perigo que podemos correr. Esse é um risco que podemos correr. O sola fide significa pela graça somente, através da fé somente, por causa de Cristo somente. Essa fé, por si só, a fé, por si só, igual as pessoas falam, eu tenho fé em Deus, eu creio em Deus. Essa fé também é acompanhada pelos demônios. Olha o que diz em Tiago 2,19. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Então, não basta o ser humano apenas crer que existe Deus, que existe um Deus. Não adianta as pessoas dizer, existe um Deus. E as pessoas tentam até falar isso para nós, cristãos, para tentar fazer um afago em nós. Às vezes o camarada quer puxar uma sardinha para os cristãos, fala, não, eu também creio em Deus. Mas o diabo e os seus anjos também creem. Mas esta crença na realidade de Deus, os demônios, o diabo e os seus anjos, amados, ele ensina a sua não existência e a não existência de Deus para os outros. Mas ele sabe que Deus existe. Ele sabe que Deus é uma realidade necessária. Deus é um ser necessário. Ele sabe disso. Mas ele enche a cabeça das pessoas, dos pseudo-intelectuais, dos pseudo-conhecedores do nosso tempo. Ele coloca na cabeça dessas pessoas de que não existe Deus e que o diabo também não existe. Engraçado que foi dito uma vez, eu não sei se foi Lutero que disse essa frase, é que os filhos do diabo, o grande ensino que os filhos do diabo eles têm é pela não existência do seu Senhor. Os filhos do diabo não crê na existência do seu próprio Senhor, que é o próprio diabo. Mas os demônios tremem, estremecem. Os demônios, os anjos do mal, eles fazem o que fazem e eles obedecem também. Só que a obediência deles, como temos aprendido nos estudos, às terças-feiras, essa obediência deles não são voluntárias. A obediência dos anjos maus não são voluntárias. A obediência do povo de Deus é uma obediência voluntária. Deus colocou em nós um novo coração, uma inclinação para responder de forma amorosa e positiva à mensagem de Deus. Essa é a diferença. Eles creem e eles obedecem. Quando Deus pede para o diabo colocar um espinho na carne de Satanás, provavelmente se Deus fosse explicar para ele o motivo pelo qual Deus ia colocar o espinho na carne de Paulo, era para que Paulo não se soberbecesse, para que ele não ficasse arrogante, para que ele não ficasse cheio de si. Deus colocou um espinho na carne dele. Provavelmente, como temos aprendido, provavelmente Satanás fala, não, eu não vou colocar não, porque o que eu quero é Paulo orgulhoso. E ele vai e obedece. Ele vai e coloca o espinho. Por que ele coloca o espinho? Porque Deus mandou ele colocar. Por que ele toca na saúde de Jó? Por que ele toca nos bens de Jó? Por que ele toca nos filhos de Jó, na família de Jó? Porque Deus mandou ele tocar. E assim ele faz aquilo que Deus manda ele fazer. O nosso Deus é governador total, geral do universo. Seja a Terra e esse universo que nós conhecemos,
e todos os outros universos, talvez, que a ciência humana não consegue chegar. Deus é o governador de tudo. Deus manda em tudo. Então, amados, se não é pelas nossas obras, se não é pelo nosso esforço, então como é que nós nos achegamos diante de Deus? Nós temos dois conceitos cunhados, tratados, definidos pela teologia reformada, que fala sobre a obediência ativa de Cristo e a obediência passiva de Cristo. A obediência passiva de Cristo é Jesus cumprindo ali a vontade de Deus, os decretos de Deus. É Jesus em obediência passiva, refere-se ao sofrimento de Cristo. Jesus aceitando vir em nosso lugar no tempo certo, recebendo sobre ele o meu e o seu pecado. Jesus ali recebendo toda a punição do Pai sobre ele. Obediência passiva de Cristo. Jesus recebendo toda essa punição. Jesus aceitando vir em nosso favor. Obediência passiva de Cristo. E nós temos a obediência ativa de Cristo. Obediência ativa de Cristo durante os seus 33 anos de vida, obedecendo todos os preceitos morais da lei de Deus. Tudo que Deus estabeleceu como regra, como princípios, Jesus cumpriu em vida. Jesus cumpriu toda a lei de Deus. Jesus é aquele que preenche, porque a lei ela tinha alguns buracos, ela precisava ser preenchida. Já aprendemos também sobre isso. Que a lei de Deus, Jesus ele vem e ele dá o cumprimento, ele preenche as lacunas que faltavam. Ele vem e tem uma obediência perfeita. De certa forma, o que significa isso para nós, queridos? Essa obediência ativa de Jesus, ela, quando Deus olha para nós, eleitos, que respondemos pela graça, mediante a fé, nós que fomos ressuscitados por Deus, por meio da fé em Jesus Cristo. Essa obediência ativa agora de Jesus, todo esse tempo de vida, nascido de mulher, Jesus bebezinho ali, crescendo, cumprindo tudo, essa obediência total de Jesus, essa obediência ativa agora, é atribuída a nós. Quando Deus olha para nós, crentes que ainda têm os seus pés sujos pelas poeiras do pecado, às vezes cansado, lutando contra o pecado, crentes piedosos, essa justiça de Cristo, essa justiça ativa, essa obediência ativa de Cristo, ela é atribuída a nós. Por isso que Deus olha para você e Ele não vê o pecado. Porque a justiça do Cristo que cumpriu toda está sobre a sua vida. Deus não olha com olhar de fúria para você. Deus não olha para nós com olhar de fúria, porque essa justiça, essas obras, as obras de Jesus perfeita, é atribuída a nós. É por isso que Deus nos recebe diante dele. É por isso, queridos. Não é porque a gente tem uma performance, porque nós fizemos isso. Não, Deus olha para a justiça de Jesus. Engraçado que quando eu era pequeno, olhando para esse ensinamento, não sei se um dos irmãos já pensou dessa forma e falava isso quando era criança, que lá no céu, os mesmos crentes, quando chegar diante de Deus, vai ver um telão que vai ficar mostrando os pecados. Aí você pecou, viu? Queridos, com base nesse ensinamento, e o que a Bíblia fala, é que o nosso pecado foi perdoado. Jesus jogou esses pecados no mar do esquecimento. Deus não fica revisitando
esses pecados. Deixa eu olhar aqui na minha agenda. Deus não está fazendo isso. Porque essa justiça perfeita de Cristo cobriu essa multidão de pecados. Queridos, isso aí é o coração do cristianismo. Deus pega o nosso pecado, a nossa vida transgressora, cheia de transgressão, e Ele pega a obra de alguém que é perfeito e agora nos veste com essa roupa de justiça. Agora nós podemos entrar diante de Deus. É só com os méritos de Cristo, pela fé em Cristo, confiando perfeitamente nessa obra, confiando com todo o seu ser nessa obra, que essa obra é perfeita. E que essa obra foi recebida por Deus como algo perfeito, como um cheiro suave às narinas de Deus. O sacrifício vivo, santo e verdadeiro de Jesus. Queridos, não tem como dar errado. Olhando dessa forma, tem como a sua salvação dar errado? Não tem como a sua salvação dar errado. Porque foi Deus que foi do começo e Ele vai até o fim. Essa salvação que teve o início em Deus, ela termina em Deus. Deus sustentando você. É claro que essa obra de fé, essa obra de salvação, aí que está o ponto entre os reformados e os romanistas, os católicos romanos. Os católicos creem que essa obra concorre para a salvação, ela soma, como se fosse créditos no tesouro da salvação, né? No banco da salvação, o camarada faz uns méritos e ele vai acumulando méritos lá e apresenta diante de Deus. Os reformados, Lutero e toda a tradição reformada, entendem o seguinte: essa fé, ela é acompanhada de obras. Você recebeu um novo coração. Quem recebe um novo coração não fica da forma que estava antes. Inclusive, é uma caricatura que lança sobre os calvinistas reformados, que é o seguinte: então Deus salva, então quer dizer que Deus salva a pessoa e ela pode viver em pecado? Ué, como? Se Deus salvou, se Deus colocou um novo coração em você, Deus colocou um novo apetite. Vamos dizer que você não gostava de comer uma certa comida, né? E agora Deus transforma o seu apetite, agora você vai gostar de um outro tipo de comida. Uma comida especial. Você vai gostar de vir para a igreja. Você vai gostar de estar com os irmãos. Você vai sentir prazer na leitura das Escrituras. Você vai sentir alegria ao ouvir sermões em casa, ali estudando a palavra de Deus. Você vai ter essa alegria. Agora sim, é o que temos conversado lá na sede. O céu, ele é incompatível mesmo com o ímpio, se a gente parar para perceber. Porque se Deus nos deu um novo coração, e aí a gente vai gostar, a gente vai amar as coisas da eternidade, e se Deus não deu esse coração para o ímpio, o que o ímpio vai fazer no céu? Se vai ter só a comida, vamos usar esse exemplo, que a gente já falou, né? Se vai ter só a comida que ele não gosta. Se ele não gosta, se o ímpio não gosta de cultuar, se o ímpio não gosta de ouvir a palavra de Deus, se o ímpio não gosta de estar na comunhão dos crentes, o que ele vai fazer no céu se vai ter isso e outras coisas mais excelentes e maravilhosas que nós vamos ter? Mas um dos símbolos que nós vemos material é isso. Se o camarada não gosta disso, o que ele vai fazer no céu? O céu vai ser uma tortura para ele. É por isso que Deus já vai nos dando aqui nessa terra já esses desejos santos, essa vontade santa. Você fala, César, mas eu não tenho toda essa intensidade, não está completo. Mas se você já percebe Deus transformando isso na sua vida, não esqueça, amados, o velho homem ainda está grudado em nós. O Fernandinho fala que ele já morreu, mas ele está meio que grudadão em nós, né? É como uma algema amarrado em nós ali. Quando nós
Estamos aqui, o velho homem está do nosso lado. Quando nós estamos em casa, o velho homem está do nosso lado. Às vezes ele está até muito atuante. Às vezes em casa, né, no trabalho. Deveremos... Esse novo homem em Cristo Jesus, essa nova natureza, deve ter essa primazia na nossa vida. Mas ainda carregamos as marcas do velho homem em nossas vidas. Nós não somos daqueles, a Igreja Missionária Volta de Cristo, não é daquela que fica pregando, falando de uma vida aqui nessa terra, vida perfeita, né? Claro que em relação ao que Cristo fez por nós, e quando Deus olha para nós, vê uma vida perfeita, porque por causa do sacrifício de Jesus sobre as nossas vidas. Mas nós, individualmente, nos nossos relacionamentos entre irmãos, nós vemos defeito um no outro. Nós entristecemos uns aos outros. Nós causamos problema entre os irmãos. A nossa estadia aqui ainda nessa terra, ela é causada de algumas rusgas, alguns problemas. A Missionária Volta de Cristo não fala que aqui nós é uma comunidade perfeita, uma igreja, um local, um povo perfeito, tanto aqui como na sede. Não é um povo perfeito em Minas Gerais, não é. É o povo que foi resgatado por Deus e está sendo transformado de glória em glória. Provavelmente, pode ser que em 2025 você esteja melhor que em 2024. Não é um gráfico também perfeito. Pode ser que tenha uma baixa, mas aí Deus está utilizando essa baixa para te mostrar coisas mais excelentes. Às vezes você já esteve mais envolvido no reino, envolvido com Deus, você se encontra num momento de baixa. E não desdenha da sabedoria de Deus. Deus trabalha em nós até nos piores momentos da nossa vida. O problema é que a gente é triunfalista. A gente acha que Deus está conosco só nos momentos de bonança, de alegria e de que nós estamos fazendo coisa em que as pessoas estão nos aplaudindo. Não, quando você está no meio do seu vale, Deus também está com você. Esse é o ensino da palavra de Deus para nós. Em todos os momentos Deus está conosco. Todos aqueles que receberam Jesus, que creem, que têm fé em Cristo, eles têm essa garantia da parte de Deus. Eu queria deixar para nós nessa noite três comentários a partir disso que nós falamos aqui nessa noite. Com base na doutrina do Sola Fide, muitos irmãos podem entender e querer viver uma vida negligente. Mas nós temos aprendido na Igreja Missionária Volta de Cristo que aquilo que nós fazemos já como novas criaturas em Deus, com os desejos transformados, com as intenções da parte de Deus corretas, nós estamos acumulando galardões. Nós estamos juntando galardão diante de Deus. Então, aquilo que você faz diante de Deus vale muito. Continue fazendo aquilo que você está fazendo diante de Deus. Tem validade. Isso não é uma pregação para falar para você assim, fica deitado eternamente e berço esplêndido. Não é isso. Mas e sim para que você entenda essa salvação. Para que você entenda de forma maravilhosa e possa a viver de forma mais plena. Entendendo de forma mais plena essa salvação que Deus garantiu para você. Um outro problema que nós podemos ver também é que o grande perigo também é o legalismo. É o ativismo. Nós temos que tomar cuidado com isso também. E que nós temos que fazer. A nossa fé, o nosso fazer, ele sempre tem que vir mediante uma reflexão que nós estamos diante de Deus. Né? A frase que o presbítero Alex sempre gosta de colocar e de falar, que é o corandeu. Estamos sempre diante de Deus. Todos nós estamos diante de Deus. Deus conhece as nossas motivações, o nosso coração. Inclusive foi uma das canções cantada aqui nessa noite. Que Deus conhece os nossos pensamentos, as nossas intenções. Outro perigo, e o último perigo, amados, que Deus nos livre desse perigo, é que nós podemos até aceitar a doutrina reformada do Sola Fide.
Salvação é pela graça, mediante a fé, não vem de obras. A gente aceita às vezes isso no começo, e aí depois, quando você começa a produzir obras maravilhosas na presença do Senhor, você começa a se inflar. Esse é um perigo também. Eu estava falando hoje com a minha esposa, eu falei, ser crente não é para amadores. Deus ele vai dando esse escrutínio para a gente estar sempre revisitando as nossas intenções, o que a gente está fazendo o tempo todo diante dele, porque de Deus a gente não consegue esconder nada do que nós fazemos. Então nós não devemos também começar pela graça e depois achar, quando nós vemos aquilo que Deus está fazendo, que é maravilhoso, e Deus está te usando poderosamente, a gente falar assim, mas eu tenho um pedacinho nesse negócio aí, hein? Se nós temos 1% de mérito nessa salvação, então ela já não é somente de Deus. E se ela não é somente de Deus, ela é volátil, ela é instável, ela ao mesmo tempo que ela está garantida, ela pode já não estar mais garantida. Então que Deus possa nos dar um equilíbrio em relação a essa fé que nós recebemos de Deus, a essa tão grande salvação que nós recebemos da parte de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, agradecendo a Deus por essa oportunidade que Ele nos deu de estar diante da presença dEle.